Senhora presidenta desta sessão, senadora Ana Amélia, senhoras e senhores senadores. Presidenta Ana Amélia, eu quero chamar a atenção de um aspecto que julgo ser de suma importância nesse cenário de debates que nós temos travado aqui na casa. Quero me referir à questão, inclusive, da economia. Nós, até da bancada do Partido dos Trabalhadores aqui nesta casa, acabamos de sair de uma reunião com a presidenta Dilma Rousseff, eu diria, inclusive, uma boa reunião. Às vezes, senadora Ana Amélia, quando numa reunião dessa com a presidenta, muita gente questiona se na reunião os senadores foram reclamar, foram pedir ou coisa do gênero. Nós fizemos uma reunião, inclusive, para sugerir, para ajustar. É bom ajustar de vez em quando, mas para debater os temas da sociedade e o nosso papel. E não para transformar a reunião num verdadeiro muro de lamentações ou para entregar um rol de reivindicações. Então, e eu quero centrar esse debate exatamente na economia, que foi um dos pontos que nós discutimos com a presidenta Dilma no dia de hoje, e nós já vínhamos amadurecendo isso nas reuniões da nossa bancada. E me refiro, nesse ponto específico, apontando na direção, principalmente, o caso do desenvolvimento local. O Estado de Vossa Excelência, assim como o Estado da Bahia, ou melhor, o Nordeste inteiro nesse último período, esses estados tiveram, ou passaram por um abalo, passam, o caso nosso no Nordeste, esses estados passam por um abalo significativo na economia a partir da questão da seca. Ora, se o prolongamento desse período de estiagem interfere decisivamente na economia desses municípios e, consequentemente, desses estados, senadora Ana Amélia, é que nós estamos falando de um vetor decisivo na economia para o país. Eu não tenho como melhorar a economia no país pensando só no Brasil, a partir do que faz o governo federal. A vida não se processa na União, a vida não se processa no Estado, a vida se processa no município. É onde o cidadão vive, trabalha, onde ele mora, onde ele estuda, onde os problemas se apresentam. Então, portanto, esses são os elementos que nós temos buscado respostas para responder, inclusive, às reivindicações das ruas, buscado resposta para a atuação nossa aqui dentro, para resolver o problema, por exemplo, da retomada da atividade industrial. E até no dia de ontem nós recebemos uma notícia boa: a produção industrial, pelo menos dos 14 estados pesquisados, em 10 a produção industrial cresceu no Brasil. Portanto, a política de desoneração e a política de incentivos que nós aprovamos aqui no ano de 2012, ela começa a apresentar os seus primeiros resultados. Então é importante isso. Mais importante ainda é a gente fazer a leitura nesse momento da economia na linguagem que é possível ser assimilada ou absorvida por quem está na ponta. É óbvio que para muita gente a questão econômica ela é traduzida numa linguagem ou no economês, mas para o cidadão que está lá no município, para quem está lá na sua atividade econômica, quem está na roça, quem está na fábrica, quem está no comércio, essa questão econômica ou a inflação, por exemplo, é sentida na pele, imediatamente. Então é fundamental que nós tenhamos um olhar sobre a importância e a incidência dessas políticas. E aí volto para a questão do investimento no campo. Fundamental a aplicação dos 21 bilhões para a agricultura no Brasil, do Plano Safra. Isso faz com que a gente responda de forma eficaz e com políticas públicas a questão do trabalho e da renda em cada município nesse país. A gente responde com essa política de maneira incisiva na questão do combate à inflação.
Nós já visto aí, há poucos dias atrás, muita gente ainda fazia campanhas e campanhas com a história do preço do tomate. Só se regula preço de tomate com injeção de recursos para a produção de tomate lá na ponta. A incidência das medidas adotadas, como a própria questão da isenção de IPI, e aí a incidência perversa nas contas de municípios, isso inclusive levou o governo federal a adotar uma política de injeção de recursos para os municípios. Eu estou inclusive apresentando, ou melhor, materializando essa questão na medida provisória 613, senadora Ana Amélia. Eu estou colocando os 3 bilhões que o governo anunciou, senador Cacildo. Na marcha dos prefeitos, eu estou colocando na medida provisória 613, dando a materialidade dessa ação, a concretude, ou como tem um jargão muito comum lá, que diz assim, botando o guiso no rabo do gato, botando para funcionar, entendeu? Para a gente não ficar só naquele, não, vamos recompor. Então, o governo nos autorizou e nós estamos botando na medida provisória, que eu espero votar na próxima terça-feira, esse recurso, na 613, sou eu. 616. Vossa Excelência é relator da 616. Portanto, na próxima terça, eu espero a gente avançar nessa questão. Então, a gente materializa isso, da questão da economia, e o pleito nosso, senador Cacildo, é que no ano de 2012, aqui nós aprovamos 26 medidas provisórias. Então, nós estamos numa fase no governo agora, que é a fase da entrega desses programas. Então, chegou a hora até da gente dar uma paradinha no envio de medida provisória para cá. Agora, vamos fazer o que a gente já aprovou, porque já tem trabalho demais para a gente tocar para diante. Então é a forma da gente ir ao encontro desses anseios, é a forma da gente contribuir para a economia girar lá na turma da maçã, na região de Vossa Excelência, ou como nós vimos ontem aqui o debate em Santa Catarina também com a questão da produção de banana. O senador Luiz Henrique fazendo esse debate aqui ontem também no plenário, aliás a Bahia inclusive é o segundo produtor de banana. Então, na realidade, esse é um aspecto fundamental para a gente incidir no local onde as pessoas vivem. Porque senão nós ficamos só nessa história do IPI, o IPI. Quem tinha que comprar carro já comprou. Ninguém, o mais rico dos mais ricos, não chega numa loja e compra 10 carros. Não compra. Então, essa política que retira do FPM, ela é boa para a gente ajustar. Não ficamos contra não, senador. Agora, nós precisamos compensar lá embaixo. Se não houver investimento local, e investimento local a gente faz com obra de infraestrutura, toda vez que a gente faz uma estrada, senador Cacildo, ligando uma pequena cidade de Santa Catarina a outra, a gente gera emprego na região, melhora os caminhos, abre mais os caminhos, melhora a rota de escoamento da produção, ainda gera emprego localmente. Quando a gente libera recursos para construir uma praça, senadora Ana Amélia, em qualquer cidade do interior do Rio Grande do Sul, a gente dá uma embelezada na praça, melhora o ambiente, mas também gera posto de trabalho. Quando a gente adota a política do Minha Casa Minha Vida, além do teto, a gente também gerou posto de trabalho para a construção dessas casas. A aquisição dos móveis também é outra ponta importante, você vai manter o comércio aquecido. Então, na realidade, nós estamos começando a olhar essa questão da economia e é importante que essa seja a preocupação central. O controle da inflação não pode ser só uma lenda ou algo que você trabalhe como uma história só da boca para fora. E é esse esforço que o governo da presidenta Dilma vem fazendo. Não é para manter como quem mantém um número, mas é para trabalhar no efetivo controle da economia, mantendo a inflação num processo de queda, para ampliar a nossa capacidade de investimento, para ampliar a nossa capacidade de geração de postos de trabalho. O governo do estado da Bahia, por exemplo, veio a Brasília, contraiu recursos na ordem de mais de 5 bilhões para ampliar a nossa capacidade de abastecimento de água, para melhorar as estradas, para construir, inclusive, novas unidades
para prestar o serviço público. A Bahia vai bater recorde de construção de Minha Casa Minha Vida. Amanhã, por exemplo, eu devo participar com o governador de diversas inaugurações na região do Sisal, ali na cidade de Serrinha, na cidade de Coité. Então, portanto, é fundamental que a gente tenha esse olhar para a questão da economia como ponto central. Não é como ponto de festejar o que o governo fez ou o que não fez, mas é para a gente, inclusive, botar isso na ordem do dia. Isso deve também ser orientador da nossa ação aqui nesta casa. Que matéria nós devemos votar? Por que é importante o processo de votação? Olhar com um olhar fidedigno o que é que nós temos lá no PPA para que a gente possa cumprir. Porque senão, nós vamos ficar dizendo, o executivo não está fazendo, mas o PPA foi votado e decidido, inclusive, pela gente, o plano plurianual. Então, consequentemente, é fundamental que a gente faça esse tipo de acompanhamento para que essas obras andem. O esforço que o governo federal faz no sentido de liberação de recursos para a mobilidade, para resolver o grave problema das cidades, é fundamental isso, para a gente, inclusive, de uma vez por todas, botar o dedo na ferida nessa questão da mobilidade urbana, principalmente nas grandes cidades brasileiras. Nós chegamos num momento tal que não tem como mais não tratar essa questão como prioridade. Portanto, além do investimento, é a solução de um grave problema que se estabeleceu nas grandes cidades. Vim de lá, minha querida Salvador, que já... Aliás, não posso nem falar que se arrasta, que o metrô não foi para lugar nenhum, está parado, não dá nem para dizer que se arrasta há 13 anos. Está lá a obra do metrô, só a estrutura de concreto e um projeto ajustado, apresentado agora pelo governador Jacques Wagner, que inclusive assumiu nessa nova gestão de Salvador, o prefeito ACM Neto aceitou a proposta do governo do estado, passando a estrutura do metrô para o estado. Aliás, projeto esse que nós já deveríamos ter há muito tempo. Lamentavelmente, só conseguimos fazer esse acordo com a prefeitura de Salvador agora, mais precisamente no ano de 2013. Então, portanto, é fundamental que a gente tenha esse olhar. Os investimentos na área de saneamento são investimentos importantes, porque a gente não só resolve um problema de saúde, como também a gente já vai criando um ambiente capaz de ajustar, do ponto de vista dessa infraestrutura, a vida nas cidades. E que também a gente vai gerando a atividade econômica em cada canto desse. E é bom lembrar, eu sempre costumo trabalhar com esse dado, nesse período mais difícil da seca no estado da Bahia. E quando a gente fala isso, as pessoas avaliam até que é um negócio pontual. Não é pontual, senadora Ana Amélia. Nós temos 270 municípios na Bahia, dos 417, que são cravados no semiárido. 270. Então, é difícil você enfrentar um período desse sem política que possa resolver do ponto de vista emergencial, mas apontar com atitudes para ações perenizadoras em regiões como essa. E nesse período, a Secretaria de Agricultura do Estado da Bahia, e particularmente o Estado, numa parceria com o governo federal, o MDA, nós conseguimos operar quase 200 mil processos de garantia safra. Portanto, injetando recursos na economia de cada município. Esse agricultor recebe esse recurso, que é para a sua subsistência, mas é um recurso que circula no município. Então é fundamental, supera ali, ainda que momentaneamente, a ausência da produção por conta da escassez de recursos hídricos para a aplicação, principalmente na irrigação ou até na colheita de um modo geral. Então, são essas questões que são importantes que a gente comece a olhar a maneira como atuar para que a gente possa manter o Brasil, ainda que nesse cenário de dificuldades no mundo inteiro, a gente consiga manter o Brasil crescendo, consiga manter o Brasil gerando postos de trabalho e consiga manter, inclusive, a inflação sob controle, para nos permitir dar um outro salto do que diz respeito ao serviço. Melhorar a infraestrutura e as condições para a educação básica, aprovar aqui nessa casa, senadora Ana Amélia,
um caminho para a gente resolver de uma vez por todas os recursos para a saúde. Nós estamos aqui nesse debate se nós vamos colocar 10% da receita corrente líquida, 10% da receita corrente ou da receita bruta, mas nós temos que buscar aqui uma solução que nos leve a projetar novos caminhos para aumentar a arrecadação e, consequentemente, ampliar a nossa capacidade de custeio para a área da saúde, porque esse é um drama. A saúde perdeu muito com a saída da CPMF, nós estamos falando algo em torno de 40 bilhões de reais, então, portanto, nós precisamos construir um caminho. Ainda que aprovemos aí, o projeto se encontra lá na Câmara dos Deputados, a destinação de 25% dos royalties do petróleo para a área da saúde, esses recursos não são suficientes para a gente ajustar, para chegar numa saúde de qualidade. Então, portanto, são elementos que compõem o que nós poderíamos chamar aqui dessa cesta de esforços para a gente consolidar um caminho que nos garanta a questão da estabilidade econômica, mas que aponte efetivamente no caminho de continuar crescendo. E por último, senadora Ana Amélia, há uma coisa que eu sei que Vossa Excelência, por diversas vezes, até já se posicionou favorável, e creio que todos os outros senadores dessa casa, e eu me refiro às condições para que nesse cenário econômico a gente ajuste a vida dos municípios. Há um projeto, inclusive, de minha autoria tramitando na Comissão de Assuntos Econômicos. Eu tenho cobrado lá do meu companheiro Lindbergh Faria que a gente possa apreciar isso, onde eu busco fazer o ajuste na Lei de Responsabilidade Fiscal. Não é modificar a Lei de Responsabilidade Fiscal, não é rebaixar as condições de exigências para o cumprimento da Lei de Responsabilidade Fiscal, mas é ajustar a cada momento, senadora Ana Amélia. Ora, quando um prefeito, por exemplo, vê a sua arrecadação cair em decorrência da isenção do IPI, isso é a lei ou a vontade desse cidadão. Então, ele não pode ser aplicado, ou melhor, não pode ser aplicado sobre ele uma punição levando em consideração aquela arrecadação e a questão dos gastos com pessoal, com custeio, da mesma forma como se aquele recurso chegasse no município. Está errado isso. Então, essa flexibilização não é rebaixar o cumprimento da lei, é ajustar a lei à realidade. E volto a insistir, uma realidade que é a lei e a vontade do gestor municipal. Então, portanto, isso é fundamental, senador Wellington, para a gente resolver, inclusive, o problema do funcionamento da máquina lá na ponta, para que o município tenha a condição de tocar a gestão municipal e, ao mesmo tempo, se somar às iniciativas do governo federal para estimular o investimento em cada cidade. Vossa Excelência sabe que, para o interior da Bahia, para o interior do Piauí, essas questões são fundamentais. Então, eu fico, senador Wellington, até muito satisfeito do debate que nós fizemos agora à tarde, como continuidade do debate que a gente vinha fazendo na bancada do PT, e fecho com esse tema da questão dos municípios, conclamando, senadora Ana Amélia, que a gente não só aprove uma matéria dessa natureza, como também retomemos o debate do Pacto Federativo. Não tem como, senadora Ana Amélia, a gente achar que isso sai de cena, não tem estabilidade econômica certa se a gente não ajustar o Pacto Federativo. Vamos ter que ir fazendo essas coisas, ainda que pontualmente, como mesmo nós decidimos, mas nós precisamos retomar, ajustar isso, a questão da dívida dos estados. O estado de Vossa Excelência, por exemplo, é um dos estados mais endividados. Então, é injusto a gente derrubar a taxa de juros em tudo quanto é operação e os estados continuarem pagando uma taxa que eu não sei nem se isso a gente pode chamar só de taxa, entendeu? É uma carga. Então, é fundamental que a gente retome esse debate, ajuste a isso e nessa pauta positiva nossa, essa seja uma questão central. Do contrário, senadora Ana Amélia, nós podemos até votar aqui uma dezena de projetos, mas não vamos ter condição depois de ver a execução dessas coisas. Então é fundamental que a gente crie as condições para ir auscultando o que as ruas
anunciar enquanto desejo de melhoria para que essa coisa que eu tenho chamado insistentemente da degradação da vida na rua, e eu tenho feito sempre essa figura, a vida mudou dentro de casa, mudou. Tem emprego, a vida mudou dentro de casa, mudou, eu tenho minha casa, minha vida. A vida mudou dentro de casa, mudou. Os filhos podem ir para a universidade, mas a vida degradou na rua, na contramão da história. Quando tudo mudou, a vida piorou do lado de fora. Então, portanto, o esforço tem que ser nesse sentido, que é para a gente entregar aí aos nossos netos, às próximas gerações, um país capaz de se desenvolver, crescer e cada vez mais tratar a sua gente com respeito, com alegria e com felicidade. Eu até hoje estou, não sei se 15 vezes ou 3 vezes mais feliz. Hoje meus netos fazem 5 meses de nascidos trigêmeos. Então, assim, estou até vendo a hora de chegar em Salvador, mesmo chegando tarde hoje lá para dar um cheiro na cria, né? Que é legal, a gente vê o que participei desde o início, senadora Ana Amélia, ali no sofrimento. Os meninos nasceram com menos de 7 meses e os pequenos gigantes já estão lá, completam hoje seus 5 meses, atravessaram todos os desertos, chegaram do outro lado. Eu não vejo a hora, inclusive, de ver os meninos lá já correndo em tudo quanto é canto. Então, portanto, essa é uma alegria bastante para todos nós, mas essa alegria tem que ser uma alegria não só de um senador da República, essa tem que ser a alegria que tem que ser compartilhada com o povo brasileiro, a poder compartilhar com seus netos, com seus filhos, com sua gente, com sua geração. Era isso, senadora. Senhor senador Walter Pinheiro, netos são filhos com açúcar, dizem os sábios da